Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos dando uma pausa na nossa temporada do Stephen King, né? Uma temporada que a gente está adorando fazer, porque tem um filme novo agora de terror e não nem apenas, né? Um filme de fantasia, drama, que tem tudo a ver com a gente não podia deixar passar, né? Porque é o lançamento do Netflix, né? Então tá todo mundo assistindo, a gente pensou que valia antes fazer uma pequena pausa da nossa temporada para falar sobre Frankenstein, do Guillermo del Toro, um filme de 2025, com o Jacob Elordi, o Oscar Isaac, a Mia Goth. É um filme que eu, pelo menos, achei muito legal. Eu acho que vai dar uma boa conversa hoje com meus dois co-hosts. E já deixa eu aproveitar e apresentar eles para vocês. Grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes de pedaços remendados que mais lembram o Gotti naquele clipe Somebody I Used to Know. E também conosco tá o Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bem? Finalmente, né? Depois de, sei lá quantos, 66 episódios, 65, 66, a gente vai falar de alguma versão do Frankenstein, né? Uma das histórias de criaturas mais clássicas que existem, uma das minhas favoritas. Então, empolgadíssimo, adoro Guillermo del Toro e vamos falar sobre esse filme, né? Que não é um filme perfeito, né? Mas ele tem muitas qualidades, algumas questões, né? Bom pra gente conversar. É isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Então, né, Frankenstein, né, pra passar rapidamente pela trama, né, que é um filme novo, então a gente não tem história com ele, a gente tem história com o livro, com outras adaptações, mas esse é um filme novo agora, quando a gente tá gravando. É a história básica, né, eu acho que é bem fiel ao livro até certo ponto. Victor Frankenstein é um cientista na Suíça que vai pra Inglaterra e ele tem um interesse assim na anatomia humana, né? Uma história que se passa em meados do século XIX, assim. Ele é um anatomista, um médico, assim, meio rockstar. Ele quer analisar uma possibilidade de retomar a vida aos corpos que já morreram, né? Ele reconstrói uns cadáveres, né? Ele faz demonstrações disso e ele encontra na figura do personagem do Christoph Waltz, não vou lembrar o personagem, uma figura simpática à causa dele, né? Ele é o tio da cunhada dele, né? Que o Frankenstein tem um irmão que vai casar com essa Mia Goth, que é a Elizabeth, e o tio dela é esse milionário, assim, que trabalha fabricando armamentos, né? E ele tem um interesse, o Harlander, né? Investindo no Victor, nessa experiência dele de reconstruir, de fazer um corpo novo, né? E dar vida a ele. E aí o Frankenstein eventualmente consegue, né? Ele constrói uma figura, um homem meio gigante, né? A partir de pedaços de cadáveres. Essa figura vem à vida e no momento que ele tá sendo animado, né? O Harlander, ele revela que ele é doente, né? Ele tem sífilis, né? Então ele queria que o Frankenstein fizesse esse corpo novo para passar a mente dele, o cérebro dele, né? Só que, né, o Frankenstein explica, né, que ele tem sífilis, não adianta botar o cérebro podre dele no corpo novo, e aí o Harlander acaba morrendo, mas a criatura vive, né? Tem sucesso. O Frankenstein, que tinha uma história bem complicada com o pai dele, que era um pai hiper duro, né? Que era médico e fez ele também ser médico. O próprio Victor, ele tem uma experiência, ele repete, né? Esse ciclo de ser um mau pai, né? Com a criatura dele, ele mantém a criatura amarrada, ele não ensina direito coisas pra ele, a criatura sabe falar o nome do Victor, e o que deixa, né, o Frankenstein muito frustrado, mas aí a cunhada, né, a Elizabeth vai lá no laboratório, conhece a criatura, ela vê que ele tem uma vida interna, tem uma alma, tem um valor lá que o próprio Victor não vê. O Victor acaba destruindo tudo, ele não conta pro irmão nem pra cunhada que o Harlander morreu, ele explode o laboratório, a criatura foge, e aí a gente muda de foco, a gente passa a acompanhar a criatura, né, que vai parar numa fazenda onde tem um velho cego, né, e aí através dele, assim, sem se comunicar, mas observando de longe, ele começa a aprender a falar, aprender as palavras, ele desenvolve uma relação meio simbiótica lá, que ele ajuda as coisas da fazenda e assume que é o espírito, né, que tá ajudando eles deixam umas oferendas lá de roupa e tal, e ele pega, né, aí eventualmente ele tem que sair de lá, né, uns lobos atacam esse senhor cego e matam ele, aí a família do velho, né, vê ele, ataca ele, porque ele é uma criatura, como o próprio Igor mencionou, né, todo retalhado, uma figura estranha, né, ele não tem uma aparência que se passe por uma pessoa normal, né, ele parece uma
criação de... Parece o que ele é, né? Uma criação feita com pedaços de pessoas, né? Ele tem vários retalhos de pele, de cores diferentes, tudo meio roxo, meio branco, né? Então ele acaba fugindo, mas ele entende, né? Que tem algo de monstruoso nele que as pessoas não conseguem evitar. Ele vê algo meio inevitável nessa violência que ele sofre e acaba entendendo isso. Aí ele volta e procura o Victor, ele pede para o Victor construir uma companheira para ele, que ele entende, né? Que ele não pode morrer, um dos efeitos desse procedimento que o Victor fez ao criar a criatura, ele fez ela muito bem demais, né? O monstro ele não consegue se machucar, ele se corta, ele se fere, mas ele tem um fator de cura, assim. Então ele, como não pode morrer e vive solitário, ele pede pro Victor criar uma companheira e o Victor se nega, diz que é uma aberração, que ele se arrepende de ter criado ele. Aí começa essa relação, né? A Elizabeth entra no meio, né? Numa hora que o Victor ia atirar no monstro e ela acaba levando o tiro, ela morre. Aí começa essa relação de caçador e fuga, né? O monstro diz pro Victor que vai virar pode ser a criação dele, mas ele vai ser o mestre, né? Então ele começa a fugir, o Frankenstein começa a correr atrás dele, eles vão parar no Polo Norte, onde tem uma expedição da coroa da Dinamarca, inclusive assim que começa o filme, né? Com os marinheiros encalhados lá no Polo Norte, um esquema meio The Terror, assim. Aí os dois acabam contando a história pro capitão, né? Primeiro o Victor e depois a criatura que invade o barco, conta a história do que aconteceu e tem um momento assim no que eles meio que fazem as pazes, né? Quando o Victor tá morrendo e o monstro fica lá porque ele, né, é uma criatura imortal, imperfeita, mas que também não tem como participar do mundo, né? É um final meio melancólico. E é isso, né? Eu que li o livro muito tempo atrás, eu achei muito boa a adaptação. Claro, não é perfeita, né? Eu achei muito interessante, né? O ângulo que o Del Toro deu pra essa história. E eu gostei muito do Jacob Elordi, que eu nunca tinha visto ele. Ele já fez alguns filmes assim, Saltburn, ele fez aquele Priscilla, né? Sobre o Priscilla Presley com Elvis, da Sofia Coppola, que eu ouvi falar bem e tal, mas eu não tinha assistido, né? Pra mim ele é um achado completo, assim. Achei ele muito bom, pra mim ele faz o filme, né? Mais até do que o Oscar Isaac, que é essa figura irracível e energética e escrota do Victor, né? Eu gostei muito da figura da criatura representada pelo Jacob Elordi, né? E o elenco todo eu achei muito bom, né? Produção incrível, não tem nem o que falar. Mas é isso, né? A minha opinião é que é uma adaptação bem legal. Realmente não sei, é difícil comparar com todas as que já foram feitas, né? Mas deixa eu perguntar pra vocês dois, né? Eu acho que vocês talvez sejam mais especialistas no Frankenstein do que eu. Por exemplo, Diegão, como é que essa adaptação se compara à sua experiência com o livro e com outros filmes? E o que você achou desse filme especialmente? Gosto muito da história, né? Inclusive, ainda bem, né? Eu li o livro recentemente, né? Reli o livro recentemente. Muito tempo atrás eu havia lido em português, né? Acho que na época da faculdade, agora eu li em inglês, no original. E eu também tenho quadrinhos que eu comprei pra ler pro meu filho, pro Vini, né? Que ele também gosta dessa história, já fez vários desenhos da criatura do Frankenstein. Então eu tenho uma história longa, né? E eu já assisti muitas versões do Frankenstein, tem milhares, né? E várias variações, né? Mas as principais eu vi e curto muito. Mas essa adaptação eu assisti 2 vezes agora, né? Uma porque realmente foi lançado pela Netflix e a segunda agora por podcast. Então, eu gostei. A segunda vez que eu vi, eu não gostei tanto quanto da primeira. A primeira eu fiquei um pouco mais impressionado, mas na segunda vez eu quis prestar mais atenção nos detalhes. A gente naturalmente já faz isso, né? E tem alguns detalhes, algumas coisas da história e do filme em si, né? São alguns aspectos que não me agradaram muito, superficialmente falando. Por exemplo, o Guilherme Del Toro, ele fala em entrevistas que ele fez questão de construir cenário e de usar efeitos práticos, né? E ele trabalhou muito na maquiagem e na criação do monstro em si, né? Ele ama realmente criaturas, ama monstros também. Eu também amo. E eu acho que o design da criatura ficou ótimo, ficou excelente, ficou original, ficou novo, baseado naquele artista, um ilustrador que fez a ilustração do Frankenstein nos anos 80, eu acho, chamado Bernie Wrightson, que realmente é linda a ilustração, maravilhosa, e eu acho que ele realmente se inspirou, e ele fala que se inspirou nesse artista, e realmente ficou muito bom, acho que ficou muito fera. E escolheu o ator certo pra fazer, era pra ter sido o Andrew Garfield, mas acabou sendo o Jacob, e o Jacob deu um show de bola, também concordo que ele rouba o filme. O Oscar Isaac tá, talvez propositalmente, overacting, e meio canalizando atores ingleses dos anos 50, assim, sabe? Meio teatrais, assim, super teatral, super over. Não sei se coube nesse filme. Esse filme é sério, é um drama. Acho que talvez uma comédia ia ficar legal. Mas eu acho que ele se equivocou, na verdade, né? Não tá mal, mas eu acho que foi a abordagem dele, não concordo. Assim como o Igor tava falando pra nós que aqui antes da gente começar a gravação sobre o Frankenstein do Kenneth Branagh, e ele falou que não gostou da abordagem que o De Niro utilizou, que escolheu pra fazer o monstro.
E eu não gostei da abordagem do Oscar Isaac pra fazer o Frankenstein, sabe? Eu achei equivocado. Eu achei ele meio, sei lá, meio quase uma caricatura, sabe? Era pra ter sido um vilão, era pra ter sido um escroto, né? Um vilãozão, mas ficou meio caricatural demais. Aí perdeu a força. Mas gostei do filme em vários aspectos. Tem outras coisas assim, por exemplo, meio falsas, assim, pra não me alongar muito, que eu acho que o céu, às vezes o cenário do filme, talvez porque filmado em câmera digital, e aí às vezes eles realmente, pra tornar o céu mais colorido, mais bonito, né? Pra tornar a cena perfeita, entre aspas, né? Meio fake, meio falso. Algumas coisas do filme são falsas, outras são muito boas, né? Eu acho que essas questões técnicas espelham outras do filme, sabe? Porque o filme realmente tem coisas muito boas e realmente práticas e bonitas, interessantes, esteticamente interessantes, mas tem outras feias, tem outras falsas, que não deram muito certo. Eu acho que o Del Toro merece nosso respeito por tentar fazer, né? Acho que ele deu o máximo, o projeto de paixão dele. E tem várias coisas que eu gostei do filme que a gente vai falar também durante o episódio. Perfeito. E você, Igão? Qual é a sua experiência com Frankenstein em geral e com esse filme em particular? A experiência com Frankenstein em geral vai da minha infância. Eu acho que Frankenstein foi o primeiro livrinho em inglês que eu, ainda da época de aluno do IB, né, quando eu fiz inglês, quando eu fazia escolinha de inglês, eu peguei pra ler, assim. Claro que era uma versão resumida, era uma versão pra quem era B1, né? Que era o meu nível na época. Mas eu lembro bem dessa versão. Eu lembro das ilustrações, eu gostei muito das ilustrações. As ilustrações eram justamente umas ilustrações que eram copiadas dessa graphic novel do Bernie Wrightson. Um Frankenstein muito alto, muito magro, sem nariz, com cabelo comprido. Eu gostei, assim, eu não conhecia o Bernie Wrightson na época, mas eu gostei muito dessas ilustrações desse livrinho, né, que eu peguei na biblioteca do IB. Então minha primeiríssima experiência com Frankenstein foi aí. E desde então eu tenho tentado assistir todas ou quase todas as adaptações de Frankenstein que eu vejo na minha frente. Eu assisti também no cinema essa adaptação do Frankenstein do Kenneth Branagh, né, que foi produzido pelo Coppola, pegou carona com o sucesso do Drácula de Bram Stoker, né? Então, à época, eles estavam, acho que, querendo fazer adaptações que fossem mais fiéis o possível, né, ao source material, material de origem. Aí eles fizeram o Drácula de Bram Stoker, que eu acho que tem pouco a ver, inclusive, com a obra do Bram Stoker, mas ainda assim, o título do filme é Drácula de Bram Stoker, e eles fizeram esse Frankenstein de Mary Shelley, que eu acho que talvez tenha mais a ver com o livro da Mary Shelley. Eu acho esse filme hediondo, né, eu detesto esse Frankenstein do Kenneth Branagh, mas a gente não tá aqui pra falar sobre esse filme, a gente tá aqui pra falar sobre o Frankenstein do Del Toro. Olha, eu confesso uma coisa pra vocês, cavaleiros. Primeira vez que eu assisti, quando o filme terminou, eu penso que, eu acho que eu gostei. Acho que foi literalmente a primeira frase que veio na minha cabeça. Eu acho que eu gostei. Sabe, é um desses filmes que meio que te força um pouquinho a você ter que gostar dele. Como é que você não vai gostar de um filme do Guillermo Del Toro, né, diretor do Labirinto do Fauno? Como é que você não vai gostar de um filme que tem Oscar Isaac no papel principal, que tem a Mia Goth também, que aliás eu acho o nome perfeito pra uma atriz que tá cada vez mais se especializando em filmes de horror, né? Mia Goth. Acho fantástica. E ela é fantástica, realmente ela é uma atriz fantástica. Ela é linda também. E eu acho que o resto todo do elenco tá muito bem também. Eu gosto muito do Jacob Elord. Eu já conhecia ele por conta daquela série Euphoria. Eu acho que ele tá muito bem nessa série, né? E ele tá no Saltburn também. O filme da Sofia Coppola, não, Priscila, eu realmente ainda não assisti. Mas eu já sabia que ele era um ator muito bom. E achei interessante a escolha dele pro Frankenstein. Eu acho que ele tá bem também no filme. E como não gostar de um filme desses, né? Então eu acho que eu gostei, assim. O filme, ele meio que te força um pouquinho até que gostar, né? Você não vai gostar de um filme desse, uma grande produção e tudo mais. Não, mas à medida que as semanas foram passando, que eu fui, de repente, reassistindo algumas cenas do filme, lendo algumas coisas a respeito, pensando melhor a respeito, eu fui vendo que tá, né, sinceramente, cavaleiros, eu não gosto muito desse filme, não. Sinto decepcioná-los, mas não gosto muito desse filme. Eu acho ele, assim, né, a gente vai falar sobre os temas e, eventualmente, a gente fala sobre algumas coisas boas do filme, né, claro, mas deixa eu falar logo de cara o que eu não gostei. Eu achei ele visualmente meio cansativo, sério. E isso porque eu adoro o visual dos filmes do Del Toro, gosto muito. Mas eu achei meio too much, muita coisa na tela. Determinadas horas eu não sabia no que eu deveria prestar atenção. Uma direção de arte belíssima, muito bem elaborada, mas um pouco exuberante demais em certas horas, sabe? Eu ficava perdido naquelas cenas do laboratório. São muitos detalhezinhos também, muitas coisas interessantes, mas que cada uma delas, somadas e multiplicadas, meio que enchem o seu cérebro de informação. Isso causa, não sei, um certo desgaste, né? Certas horas.
eu tenho que reconhecer que o visual do filme é lindo. Eu não vou dizer que é feio, que é horrível, não. É um visual muito bonito. Eu só achei que em certos momentos ele é meio cansativo. Esse excesso de uso de CGI também, por mais que o Del Toro tenha tentado usar o máximo possível, né, efeitos especiais práticos e maquetes, robôs e tudo mais, ainda assim, os cenários em CGI, os animais em CGI, né, aquele veado que recebe o tiro na cara em CGI, os lobos em CGI, todo o Polo Norte em CGI, eu achei, putz, pra que isso? Enfim, achei que o Del Toro se repetindo um pouquinho nesse filme em termos de estilo. A gente falou no episódio do Edward Mãos de Tesoura, né, o que acontece com certos diretores quando eles começam a reciclar o próprio estilo. O Tim Burton é um ótimo exemplo disso. Eu acho que o Del Toro tá além de ser um Tim Burton, eu acho o Del Toro melhor que o Tim Burton, né, digo de passagem, mas eu achei que nesse filme, não sei, nessa relação, por exemplo, da criatura com a personagem da Mia Goth, né, com Elizabeth, tem ecos da relação da protagonista da forma da água com a criatura marítima, da própria princesa Nuala no segundo filme do Hellboy com o Ape Sapien. Então essa, sabe, mulher muito fascinada por esse outro meio estranho e a forma como essa relação dele se desenvolve. Vendo esse filme, eu meio que tive um déjà vu de eu já vi isso em outros filmes do Del Toro. Então, Del Toro se repetiu um pouquinho aí em outros pontos também. E assim, eu concordo com o Diego, acho que tem um excesso de artificialismo que talvez seja proposital nesse caso, né? Porque por ser um filme do Del Toro, pelo Del Toro ser latino, né, ele é inegavelmente um diretor bem mexicano, em certas horas, você vê que ele tende ao melodrama. Então, eu acho que essa versão do Frankenstein dele é uma versão muito melodramática. Ela é muito sensacional, sabe? Ela é bem explosiva, bem literalmente explosiva, né? Tem várias cenas de explosão no filme, né? Um dos clímaxes do filme, inclusive, se dá em meio a uma explosão de uma torre, né? E quase no final do filme tem uma outra explosão. Enfim, né? O filme ele é cheio de explosões e ele é muito sensacional na história dele, nos plot twists dele. Ele tem até triângulo amoroso, né? Assim, o Frankenstein, o irmão dele, a Mia Goth, né? Pelo menos assim, uma tentativa de triângulo amoroso. Tudo isso é meio telenovelesco pra mim, pendendo assim, sabe, por um lado meio ruim do melodrama que não me agradou muito, não. Não que eu seja um desses puristas que gostaria de ver o romance da Mary Shelley, sabe, sendo adaptado ipsis literis na tela. Não se trata disso, mas assim, essa visão melodramática da história, não sei se eu gostei muito, não. Então, assim, deixa aí. É isso que eu vi de meio ruim no filme, sabe, que eu não gostei muito. Claro, não acho que é um filme ruim, sabe, não vou desrecomendar esse filme pra ninguém. Eu desrecomendo o Frankenstein de Mary Shelley do Kenneth Branagh. Esse aí não assista não, porque isso aí perde de tempo, é porcaria. Mas esse filme não, quem puder assistir, assista, sabe? Eu acho que ele vai nos dar uma excelente conversa, porque ele tem temas bem interessantes, importantes hoje em dia. Então é isso, cavaleiros. Mais uma vez, tem que dizer, ansioso pra conversar com vocês a respeito desse filme. Isso aí. Então, já falando dos temas mesmo, né? Que eu lembro do livro que Victor Frankenstein, ele tinha o pai e tinha a mãe dele, ele não tinha uma relação ruim com os pais, né? Era uma coisa meio idílica, inclusive. E aí, nessa versão do filme, o Del Toro fez um pai que ele vai ecoar depois, né? O Victor, né? Que é o Charles Dance, aquele ator muito bom, que a gente já falou aqui no podcast, quando a gente falou do Alien 3, né? Que ele é o médico desse outro filme, inclusive o médico também. E ele também tá no Game of Thrones, é um ator famoso. Ele faz o pai do Frankenstein, né? E aí fica isso, né? Essa figura dele, né? Interessante que ele incita no menino esse esquema de interesse pelo corpo humano, né? Mas ao mesmo tempo já é uma figura paterna quebrada de cara, né? Tem tudo pra dar certo, né? Você vê quando o Frankenstein depois, mais pra frente do filme, cria a criatura, é uma criatura que é impossível e mesmo assim é um milagre, né? Mas existe, mas tá vivo, né? Mas ele meio que instantaneamente vem essa sensação de fracasso, né? Que eu acho que é uma coisa que tem a ver com o pai dele, né? Eu pessoalmente achei interessante esse ângulo que ele dá pra história, né? Da repetição do erro do pai dele, que é algo que não tem no livro, né? E ele não é meramente um cientista maluco, como é feito em outras versões, né? Do James Whale, né? Do Karloff dos anos 30, né? Aquela coisa, né? It's alive! Não, a vibe é outra, né? Ele tá fazendo um filho dele lá, mas é uma coisa que quando ele vê que ele fez, aí ele se arrependeu porque ele sentiu que ele atravessou uma linha, né? Eu acho que tem isso também, né? Enquanto ele tava só lá na academia, né? Na escola, na escola de medicina lá, mostrando aquele meio cadáver dele animado, né? Era uma coisa meio teórica ainda, meio chocante, né? Eu vou corromper aqui os alunos e vou chocar esses velhos de peruca aqui, aí tá legal. Mas aí quando ele realmente faz, né, a criatura, ele tem esse filho dele impossível, mutante, aí parece que tem essa virada, né? Eu achei interessante esse detalhe, né? Que por que ele acabou odiando o monstro instantâneo, né? Quando ele cria ele. Se ele é um milagre da ciência, se ele é uma coisa impossível, que deu certo, né?
Não sei, o que vocês pensam sobre isso, Diego? Aproveitando que a gente estava criticando o filme, né? O Felipe tocou nesse ponto que é meu ponto favorito do filme, que é o ponto para mim mais positivo, que é o Del Toro. Acho que ele escolheu a perspectiva, né? O ponto de vista do filme, né? O foco do filme é muito mais na paternidade falha, né, na paternidade fracassada, muito mais do que no tema que, em geral, os filmes e as adaptações e o romance, né, original também. Porque o foco sempre foi nessa hubris, né, nessa loucura do homem querer ser Deus e querer criar a vida e a ciência, usar a ciência para passar dos limites humanos. Então, quando você quer voar muito alto, perto do sol, quando você quer ser Deus, você queima suas asas, suas asas derretem, você cai e tal. E a queda. Então, sempre foi esse tema principal. Mas o filme não. Esse filme do Del Toro, o foco é muito mais na paternidade. E eu acho muito legal isso. Eu achei legal que o Del Toro... Isso é um toque de originalidade e do ponto de vista dele. É a marca dele na história do Frankenstein. Porque também você vai lá e por mais que seja um grande diretor, você pega uma história que já foi feita 1000 vezes e depois você vai fazer outra vez. Se você não fizer nada original, nada diferente, o espectador... É claro que o filme vai fracassar. Eu acho que o Frankenstein do Del Toro não é um fracasso muito por causa disso, porque ele resolveu mudar um pouco esse foco. Então, por isso que ele mudou um pouco a história e colocou um pai extremamente exigente, extremamente frio, distante, um pai que tinha um filho mais novo favorito, um pai que queria... O que é paternidade falha, né? Resumindo, né? Qual é a minha tese? Eu acho que é um pouco a tese do filme. Paternidade falha, ela fracassa quando você tenta se eternizar no seu filho. Quando você não quer que a vida pare. O que é a história da criatura, né? O que é a história do Frankenstein? É a história de um homem que quer vencer a morte. De um homem que quer que a vida continue. De um homem que quer vencer. De um homem que quer que a vida não tenha fim, né? Eu consigo fazer, por meio da ciência, por meio de engenho, por meio da minha criatividade, consigo contornar a morte. Não quero que a vida tenha fim. E o pai fracassado é aquele pai que ele não quer ter fim. Ele quer que o filho seja igual a ele, ele se projeta no filho. De tal forma, com um intento de que ele vai continuar vivendo, que ele vai deixar o legado no filho, e o filho vai deixar o legado no neto, e assim por diante. Então, o Victor, no início do filme, ele cresce com um pai dizendo assim, olha, você tem que levar o nome da família à frente. Eu tenho um nome como médico a zelar, e você também vai ser médico, e você vai ter esse nome a zelar, Frankenstein, então você tem que estudar pra cacete, e se você não souber tudo logo, e se você não aprender e decorar, e também ser um médico brilhante, eu não posso permitir que isso aconteça. Então, é uma forma de você também nunca dar fim à vida. E aí, quando o Oscar Isaac ele cria a criatura, né? E aí você perguntou isso, né? Por que de uma hora para outra ele odeia a criatura? Ele acabou de fazer, teve sucesso, a criatura tá lá, viva, fantástica. E, surpreendentemente, ela não consegue nem morrer. A ferida, ela cura. Uau! Mas ele não consegue conceber que a criatura, ela precisa de carinho, precisa de amor, precisa de cuidado. Ele pede amor. O que a criatura precisa ali naquele momento é amor. Ele é meio neném, né? Ele é um bebê, praticamente, né? Quando ele nasce. E ele não, ele quer já começar a ensinar. Ele quer, ele já começa a se projetar na criatura. A criatura não tem nada a ver comigo. Então eu fiquei pensando assim, é o pai frustrado quando vê que o filho não tem nada a ver com ele, que o filho cresceu e não tem nada a ver, e ele não vai continuar meu legado, ele tá sendo outra coisa completamente diferente. E isso frustra, né? E isso é uma grande derrota para muitos pais, pro grande, né? Digamos, pro pai fracassado que eu tô criando essa figura aqui. Então eu achei muito interessante isso, e aí, sim, né? Você vê que a frustração, ela tá sempre batendo de frente, porque a vida tem que ter um fim. Mesmo o legado, ele tem um fim. Você vai acabar. Por mais brilhante que você seja, por mais que você tenha filhos e depois netos, você vai acabar. Você vai ser esquecido. A hubris vem daí. Como é que você acha que vai ser eterno? Você tá maluco? E aí a criatura é eterna, né? Ele quis fazer isso. Que eu acho, e eu ainda tô pensando até agora, por que ele decidiu fazer a criatura eterna? Ela é a única criatura que não vai ter fim. Ela não tem fim. Ficou meio até super-herói, né? Inclusive, esse aspecto de você ter filho, né? É uma das coisas que ele mais perturba o Victor naquela cena que anos depois, o monstro
monstro encontra ele de volta, né? Quando o irmão do Victor vai casar, finalmente, com a Elizabeth, e o monstro aparece lá no casamento, no castelo, aí ele, né, exige, eu quero uma companheira. Aí o Victor diz, nem fudendo, né? Bom, não diz literalmente, mas diz nem a pau, e depois disso vai ser o quê? Reprodução, né? Vai ter o quê? Você vai gerar outro que nem você, aí isso pra ele é o ápice, né? Dessa quebra que teve com ele. Não só vai quebrar, mas vai continuar separado, né? Aí é que tem aquela cena com aquela briga toda e tal. Eu acho que isso confirma realmente esse teu input aí, Diego, eu gostei. Sempre tentando responder essa pergunta, né? Por que o Victor Frankenstein mata? Bom, assim, logo de cara a gente sabe que tem uma coisa diferente do romance, que no romance, se não me engano, ele abandona logo de cara, né? Ele mal cria a criatura e ele já abandona ela. No filme, ele ainda tenta estabelecer algum tipo de relação, que é uma relação paternal com essa figura, em que o Victor Frankenstein, ele demonstra que ele é a cópia exata do próprio pai dele, do próprio pai abusivo dele. Então, você tem aí o Victor, né, assim, perpetuando, né, os abusos que foram cometidos contra ele pelo próprio pai. Eu acho que daí a gente já tira um dos temas do filme, que é essa questão do trauma transgeracional. Você perpetrar um abuso que foi cometido a você e que muito provavelmente foi cometido aos seus pais, que foi cometido aos pais dos seus pais, e por aí vai. Um trauma que vai se passando, que vai sendo transmitido, né, de geração para geração. Então, assim, o Victor teve um pai abusivo, ele mesmo se torna uma espécie de pai abusivo, e tudo nos levaria a crer que a criatura de Frankenstein vai se tornar também um pai abusivo, não sei em qual contexto, né, mas que ele vá passando adiante também, né, esses abusos que ele sofreu. E o filme, inclusive, né, ele no final, né, deixa eu já falar um pouquinho só aqui do final, ele já te dá uma espécie de solução, que eu achei extremamente cafona pro trauma transgeracional. Não que ela não esteja correta, do ponto de vista terapêutico, mas aí tá, de novo, estamos aqui assistindo filmes para fazer terapia. Eu não gosto disso. Que é você tem que perdoar o seu progenitor. E assim você vai expandindo esse perdão, né? Assim, você te perdoa o pai, você se perdoa naquela cena que eu acho breguíssima, mas assim, enfim, depois a gente pode falar sobre esse final. Não sei se vocês gostaram desse final, mas a criatura do Frankenstein, ela tem que morrer, porque, como o Diego já tinha falado, o Victor é extremamente frustrado com ela, né? Eu acho que um dos motivos, talvez o principal motivo dessa frustração esteja no fato de que, em um primeiro momento, né, parece que a criatura não tem uma capacidade intelectual muito boa, né? A única coisa que ele consegue falar é Victor, 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 Victor. E isso deixa o Frankenstein ser o puto da vida, sabe? Por isso eu criei uma criatura intelectualmente inferior. Ele queria educá-lo para que ele se tornasse um gênio, assim como o pai dele, né, o pai do Victor Frankenstein, o Leopold Frankenstein, criou ele para ser um médico genial, né? Então, claro, né, a minha criatura vai ter que ser um homem genial também. Mas aí, em um determinado momento, parece que ele viu que isso não ia acontecer e ele fica puto da vida com isso. E tem um outro fator também, que eu acho que contribuiu para que o Victor tomasse a decisão de destruir a criatura, que é ciúmes, né? Ciúmes da Elizabeth com ele, porque ele não consegue ter uma conexão com Elizabeth. Elizabeth, praticamente desde a primeira cena em que ela coloca os olhos no Victor, ela já sabe que ele é um boy lixo, já sabe que ele é um bundão, né? Que ele não é um cara gente boa. Mas ela tem uma conexão com a criatura. Ela simpatiza, não apenas ela simpatiza, mas parece que existe uma compreensão mútua entre ela e a criatura, né? Que o Victor insistentemente procura tratar como sendo algo, né? Ele usa, né, o pronome it para se referir à criatura, né? E quando ele menciona, né? Quando o Victor menciona, assim, parece que existe até uma atração. Pelo jeito que você fala, eu ousaria dizer que é uma atração entre vocês dois. Então você vê claramente que ele tá com ciúmes de uma coisa que o it conseguiu fazer e que ele não conseguiu fazer. Então daí, né, Cinza, putz, eu tenho um puta de um homem azul, retardado mental aqui no meu porão. E ele tem acesso à mulher porque eu sou apaixonado. Queima logo esse cara. Matar. Explodir. Então acho que a destruição vem por causa disso. Ninguém sabe que ele existe também, assim, só fora esses dois aqui. Então tá bom demais. No livro parece que ele é cometido por uma espécie de assim, quando ele vê a deformidade, né, assim, que ele cria, ele é cometido por culpa. E aí ele foge. No livro, então, parece que ele é uma espécie de... essa questão da paternidade no livro também, né, mas é muito menor escala. Acho que o Victor seria uma espécie de pai irresponsável, pai que abandona. Já no filme do Del Toro, na versão do Del Toro, né, ele é um pai abusivo e violento. É uma alteração que eu achei interessante, sabe? Eu não vou dizer que eu amo essa alteração que o Del Toro fez, mas eu acho que dá uma apimentada a essa dinâmica psicossexual da família Victor Frankenstein, que obviamente o romance não dá. Mas eu acho que o maior problema disso, assim, é que, bom, assim, a gente não sente muita simpatia pelo Victor. No romance você sente simpatia por ele, né? Porque ele é um cara que, ele vem de um lugar bom, digamos assim. Ele tem uma família grande, né? E ele é feliz, ele tem uma vida familiar feliz. O pai dele é um homem bondoso, você sente a morte da mãe dele. A Elizabeth é meia-irmã dele. William é uma criança dos sonhos, maravilhosa. Então ele vem de um lugar muito bom. Ele vem de uma família funcional e feliz, aparentemente. Então, quando a criatura se
vira contra ele, se volta contra ele, começa a matar os familiares dele, você sente a tragédia entrando na vida de Victor Frankenstein. Nesse filme, não. Você meio que dá graças a Deus, assim, sabe? Tipo, finalmente alguém tá dando porrada nesse cara, porque ele é um bosta, né? Assim, desde o começo, desde a primeira cena, ele é meio bosta. Então, eu acho que o impacto da tragédia é diminuído em prol de uma outra história que o Del Toro tava querendo contar. Essa história é melhor? Tenho minhas dúvidas, mas assim, enfim. Inclusive, esse elemento do Victor puramente antagônico o tempo todo, eu achei legal, né? Porque ele tem realmente essa atração pela cunhada dele, mas ele não consegue não ser condescendente, né? Acho que a cena que mais exemplifica isso é quando ele segue ela na rua, né? Eles estão numa igreja, ele se faz passar pelo padre, né? No confessionário, aí ela começa a falar, nossa, meu cunhado é um merda, eu odeio ele, é um babaca, ele, hã? Aí ela revela que ela sabia que era ele, né? Aí eles vão num restaurante, e aí o que acontece, né? Ela tem uns livros lá dela, e aí ele não consegue, ele diz, você tem uns seus livrinhos aqui, que gracinha, tem uns romances, né? Que será que você tá lendo, né? De interessante. Aí ela revela que eram os livros de, né, entomologia, né? Ela estuda insetos, né? Aí ele fica meio chocado, né? O bicho não tem chance nenhuma, né? Enfiou o pé na boca de cara, né? E isso é um detalhe, né? Dessa personalidade estrambótica dele, né? Que realmente, né? Eu vi uns vídeos numa entrevista, né? Que além desse elemento melodramático, né? Que o Guillermo del Toro tem, né? O fato dele ser mexicano e tal, tem um elemento muito barroco, eu achei também, além, né? Da representação visual, né? Tem aquele anjo, aquelas roupas. Eu acho que isso se transborda um pouco também pro comportamento. Não é puramente melodrama, novela, e sim tem algo meio... essa coisa ornada demais, que o Igor falou como algo meio cansativo. Eu acho que tem um pouco disso também, mas acho que é por design, né? Não foi um fracasso do Del Toro. Eu acho que eu sinto que ele tinha meio carta branca, inclusive, né? E talvez a visão dele é demais, barroca demais, melodramática demais. Mas eu gostei desse elemento, né? Que a gente já viu várias adaptações do Frankenstein com o cientista ou maluco ou uma figura meio mais patética, né? Que você segue a história dele, e eu gostei dessa ferramenta meio literária quase, né? Tem o prelúdio, depois tem a história do Victor, depois tem a história da criatura, que foi a que eu mais gostei, né? Eu comentei quando vi, eu também vi 2 vezes, né? Uma vez quando saiu e outra vez prestando atenção pro episódio, né? O fragmento do filme que eu gostei mais, que podia ser um filme em si, sozinho, o monstro chegando na fazenda, né? E tem o David Bradley lá, do Harry Potter, o velhinho lá cego, e aí ele convive indiretamente com essa família, com esse velho, e ele começa a aprender. É uma cena que eu gosto muito em todos os filmes do Frankenstein, inclusive, especialmente no Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, que quem faz esse velho cego é o Gene Hackman, inclusive, é uma cena muito boa. E nesse filme também foi a cena que eu mais gostei, né? Parecia que demorava tanto pro Lord ficar maquiado, né? Demorava tipo 10 horas, né? Que ele começava a entrar lentamente no personagem e tal, e essas cenas que ele não tem que lidar muito com o pequeno explosivo Victor, eu acho que ele é como se fosse um filme separado, que eu gostei bastante, assim, esse capítulo, né, da educação da jovem criatura, né, aprendendo a ler, aprendendo como funcionam as pessoas, como funciona a natureza, né, porque ele não sabe de nada, né, o contato que ele tinha com a natureza no laboratório era uma folha, ele fazia a folha nadar ali na aguinha, que inclusive, Igor, estava falando, e apesar de a gente ter pausado a temporada Stephen King e tal, acho que a gente pegou um filme assim que tem tudo a ver com o nosso filme anterior, que é o It, né, que é um palhaço cujo pronome é aquilo, né, que é a mesma coisa que o Victor fala do Frankenstein, que é pálido, mora no subsolo, fica brincando de barquinho lá na poça dele, né? Então é uma figura meio Pennywise e do bem, né? Então a gente não se desviou tanto da temporada, só pra dizer isso. Ainda bem que o George não apareceu lá, né? Já pensou se o George tá lá brincando do lado do castelinho, né? Aí ele vê, nossa, tem você, quem é você, morando naquele esgoto? Mas aí não ia dar certo, né? Porque a única coisa que a criatura ia poder falar pra ele é Victor. Não ia ter conversa entre eles, né? Mas, não, eu só queria pegar um gancho, assim, sobre uma coisa que você falou, assim, uma das coisas que eu achei interessantes nesse filme foi, e assim, tentando entender, assim, sabe, o que foi esse fenômeno cultural que eu vi na internet, né, logo após a saída do filme, né, o lançamento do filme nos cinemas e depois no Netflix, que é de várias mulheres enlouquecidas, né, assim, colocando fotos, né, postando fotos e cenas do Jacob Elordi, mas assim, do Jacob Elordi enquanto criatura do filme. Eu achei engraçado isso porque, assim, eu conheço o trabalho do Jacob Elordi desde já há algum tempinho, né, eu assisti Saltburn, eu já tinha visto também aquela série dele, Euforia, né? Eu acho que não tem como negar, assim, sabe? É um homem lindo. Nossa, esse homem é lindo, né? E ele é um excelente ator, sabe? Desde Euforia, tem um episódio particularmente bem interessante no final da primeira temporada do Euforia que me fez pensar, cara, não, esse cara é bom, sabe? Ele não é só bonitão, né? Ele é bom também, ele é muito bom. Essa cena é uma cena, coincidentemente, com o pai dele, inclusive, né? Na série, que eu achei muito interessante. E assim, parece que o mundo descobriu o quão bonito e o quão galante ele é agora com Frankenstein, né? Mas ele, enquanto
enquanto ele mesmo parece que passou meio que incólume, que as mulheres parecem que não precisam pensar, não, realmente é um cara bonito eufórico. Mas ele, enquanto bicho azul, com o cabelo todo errado e a cara toda costurada, uau, nossa, vem em mim, criatura. E eu achei interessante esse fenômeno, sabe? Os memes que vão surgindo com isso. Acho que isso não é único, não, eu acho que tem com a expansão, assim, da literatura fantástica, da literatura romantástica, né, que é um subgênero que tá bem popular entre as mulheres, inclusive, né, tem um elemento mesmo de fantasia com romance, que eu lembro, por exemplo, quando saiu a primeira temporada do Fallout, aquela série baseada no videogame, que tem o Walton Goggins, que é um ator muito bom, que faz tipo um cowboy zumbi podre, todo fudido, e eu lembro das mulheres postando, cara, que esse zumbi é meio gostosão, né? Eu acho que tem um elemento disso, né? O galã que é completamente fora do padrão, mas tem algo lá, tem algo atraente lá no Walton Goggins, no Walt Goggins, tem algo do Jacob Elordi, né? Que essa figura do monstro ajuda a passar, inclusive não nega. Não é um monstro grotesco, mas tem algo que deixa ele meio mais sensível, mais acessível, talvez. Eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que por esse ângulo que o Del Toro, em geral, ele sempre vai, né? Ele tem essa simpatia pelo monstro, ele mostra isso, né? Então as mulheres veem através desse monstro essa coisa bonita, né? Que é o ator. Né? Eu acho que tá no nosso zeitgeist, sabe? Porque isso apareceu agora no Fallout, tá no Frankenstein também, isso tá também no Nosferatu, na última versão do Nosferatu do Robert Eggers. Eu conversei, inclusive, assim, sabe, com algumas mulheres que tinham, né, borboletas no estômago quando viam Bill Skarsgård enquanto Nosferatu. Notem, Bill Skarsgård enquanto Nosferatu. Não era o Bill Skarsgård no Corvo, ou o Bill Skarsgård naquele outro filme, eu esqueci, aquele outro filme de ação que ele tá com um corpo, assim, perfeito, malhadíssimo. Não, é o Bill Skarsgård enquanto Conde Orlok, aquele cadáver de decomposição, dizendo 3 days, né? Aquilo, né, deixava as mulheres com calores. Então, talvez seja um novo tropo cultural que a gente está vivendo aí surgir, né? Que esse amante abjeto, né? Essa figura muito, esse homem, assim, sabe, que pertence a uma alteridade, assim, sabe, tipo, muito grande, né? Assim, ele nem é desse mundo direito. E ele causa todo esse frisson, né, nas pessoas. Então, assim, tentando entender esse fenômeno, né? Assim, eu acho que o filme, ele também talvez possa servir como uma espécie de retrato, né, da época que a gente está vivendo, no sentido em que o Victor Frankenstein, né? Ele, como você tinha apontado nessa cena, né? Em que ele é condescendente, né? Com a personagem da Mia Goth, né? Ele olha para a biblioteca dela e ele imagina que ele vai encontrar só romances sentimentais, mas ele vê livros científicos, né? Para ele, aquilo é uma quebra de estereótipo, né? Porque ele esperava que no quarto de uma mulher, nos aposentos de uma mulher, ele só fosse encontrar um certo tipo de livros que não tem nada a ver com aquilo que ele vê. Então, assim, eu acho que o Victor Frankenstein, aí pela própria postura meio latina dele, né? Assim, é um Frankenstein muito latino, esse do Oscar Isaac, né? Eu acho que ele é meio que um reminiscente de uma sociedade patriarcal, um tipo de masculinidade muito fálica, falocêntrica e antiquada, meio brucutu, meio sem jeito, desajeitada e extremamente arrogante, petulante. E aí a personagem da Mia Goth não vai ter conexão com esse cara, justamente porque ele é um cara ultrapassado, né? Ele representa essa masculinidade, assim, muito ultrapassada, né? Do conquistador, né? Do próprio nome dele, né? Victor, né? O conquistador e tudo mais. Essa masculinidade caricaturalmente assertiva e conquistadora, sabe? As mulheres não se sentem mais, assim, não vou dizer todas as mulheres, mas assim, algumas mulheres não se sentem mais atraídas por isso. Elas preferem essa nova masculinidade, literalmente, né? Que nasceu agora, que é representada por essa criatura de Frankenstein, essa uber-alteridade, que é um homem muito mais feminino, muito mais efeminado, né, no sentido em que você vê os movimentos dele. Ele é muito mais sinuoso, tipo, ele é muito mais delicado. A forma como ele fala, a voz dele também, em um primeiro momento, é uma voz muito mais sussurrada do que uma voz gritada, não é uma voz muito confiante, é uma voz meio fina até, no começo. E assim, é uma masculinidade que está muito mais antenada a certas coisas, como, por exemplo, ao mundo da natureza, né? Você vê aquela cena que eu acho que poderia ter sido uma cena muito bonita, inclusive, em que ele vê aquelas gazelas, aqueles veados, né? E ele tá lá tentando dar uma comidinha pro veado. Teria sido uma cena muito bonita se fosse um veado de verdade, né? Se não fosse uma porcaria de um veado de CGI, que depois recebe um tiro na cara. Enfim, assim, o ponto é, assim, sabe? É uma masculinidade que tá muito mais antenada com coisas que pertencem arquetipicamente ao mundo feminino, do que essa masculinidade latino-cabrón, né? Do Oscar Isaacs, falocêntrica. Então, acho que nesse sentido, acho que o filme, ele, apesar dele se passar no século XIX, de novo, ele é bastante atraente porque ele reflete muito da cultura que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, isso é interessante, né? A gente falou do pai, né? Dele ter virado o pai dele. Também tem o elemento da mãe, né? Que a gente não falou, mas a atriz que faz a mãe brevemente dele é a Mia Goth também, né? Só que ela tem o nariz falso, assim, o cabelo escuro.
Aí quando ela morre dando a luz ao irmão dela, aí anos depois o Victor velho conhece uma mulher que é, de novo, né? Só pra fechar esse círculo mais, né? Ele com a mãe dele e o pai dele com a mãe dele, tudo esse ciclo perpétuo que o monstro quebra, né? Então, exatamente, o monstro quebra o ciclo. Ele realmente é abusivo, né? Como o Igor falou. Como o pai dele, né? Porque ele, no início do filme, ele começa garoto e dá pra ver que ele é um menino rebelde. Tanto é que o pai não é muito fã dele. Porque ele se rebela, porque ele, né, é complicado, ele dificulta as coisas. Ele é fisicamente diferente do pai, ele é moreno, cabelo preto. Então, o pai não se vê nele. Mas aí, o fato que muda isso, né? É a morte da mãe. É algo que marca, né? Eu acho que na obra da Mary Shelley também tem muito isso. E nas adaptações, né? O grande fato que move o Victor Frankenstein a pesquisar sobre o fim, sobre como evitar a morte, né? Sobre como vencer a morte, é a morte da mãe, que era realmente a aliada dele na casa, né? Que ele era grande, o porto seguro dele. A relação dele mais forte era com a mãe. E quando a mãe morre, assim, de uma hora pra outra, assim que eu digo, né? No filme ela morre depois do parto, né? Do William. Então essa perda, ele percebe que talvez ele escolha, não de forma talvez completamente consciente, mas ele escolhe seguir o caminho do pai. Ele escolhe, assim, com essa motivação, né? Eu vou vencer a morte, né? Eu vou descobrir uma maneira de vencer isso, né? De evitar que isso aconteça. E aí a maneira que ele escolhe é seguir os caminhos, os próprios passos do pai. E ser melhor do que ele, superar o pai, né? Nesse sentido. Vou ser melhor do que meu pai. Então eu acho que o Del Toro quis mostrar isso, né? Foi o aspecto que mais me interessou, de como você evitar o fim, como você lutar contra o fato de que você vai terminar, de que você vai ter um fim, é uma coisa, é trágico, é catastrófico, né? Porque, é isso que eu tava pensando aqui, né? A criatura, ela não morre. Por que o Del Toro botou a criatura não morrendo, né? Por que ele tem várias cenas que isso é enfatizado, né? Ele não consegue morrer, ele não pode morrer. Tem até falas grandiosas, né? Que a criatura fala, né? Vida sem piedade, merciless life, tal. Que a criatura, ela ganha de presente, né? Isso, todo esse desejo do Victor Frankenstein, né? Ele não vai ter fim. Ele vai continuar, e isso é trágico, isso é pior ainda. É um presente, talvez, de Lúcifer. Você vai viver pra sempre, você vai ser imortal. E isso é muito pior do que você ter um fim. É uma criatura que vai sofrer, que não tem como viver, que não tem como se juntar à sociedade, não tem como ter uma vida, não tem como se reproduzir. Ele tá lá sozinho, solitário, separado do mundo, e não consegue nem morrer, nem se matar. Então é um sofrimento eterno, é claro, né? É quase igual ao Prometeu. Claro que o Prometeu, né, classicamente é o Victor Frankenstein, mas acaba que a criatura encarna essa característica do Prometeu, né? De que o pássaro vai lá, come o seu fígado de noite e de dia volta. Então você tá lá pra sempre, sendo com o fígado comido, né? Você pode até dizer que o Prometeu é quebrado em dois, né? O Victor é que rouba o fogo do Olimpo, ele comete o crime, mas quem paga o preço é o monstro, né? Não é ele. Tanto é que uma outra coisa que eu gostei muito do filme foi o personagem do Christopher Waltz. Eu gostei muito desse personagem, porque também é um personagem que eu acho que ele simboliza duas coisas. Ele também simboliza essa ubris do homem de querer continuar pra sempre, né? Porque ele tem sífilis, uma doença mortal na época, ele tá enlouquecendo, e aí ele quer que o cérebro dele vá pra criatura, né? Pra ele continuar, pra ele permanecer de alguma forma, pra ele não morrer. Mas eu acho que a escolha do Christopher Waltz pra fazer esse papel, especialmente a roupa dele e aquela bota, com um negócio dourado, eu acho que o Christopher Waltz, ele tá ali meio como Mephisto, e o Victor Frankenstein é Fausto. Eu acho que ele tá ali fazendo um convite, igualzinho, uma oferta, assim, sabe? Você quer isso de presente pra você? Você vai ter que vender sua alma. Meio isso. Eu achei muito, muito Mephisto. Tanto é que eles negociam, mas não fica claro, né? O que ele quer em retorno. Meio Fausto mesmo, né? Quando ele diz, não, eu vou patrocinar você aí, mas e você quer em que a troca disso? Eu sou amigo da ciência, a gente vê isso depois. Acho que a própria figura desse Harlander é mais o Victor Frankenstein tradicional na representação, né? Esse elemento da ciência derrotar a morte mais como um impulso que não é tão pessoal, que no caso do Victor desse filme é mais por vaidade quase, né? Não tem uma grande crença nos poderes da ciência, você não sente isso, né? Você sente que ele quer porque ele pode, foda-se, né? Ele quer chocar os velhos de peruca, como eu falei. Ouvindo o Diego, assim, eu achei muito interessante isso que o Diego falou. Eu acho que essa vida eterna do monstro, né? Da criatura, né? Você não é um monstro. Isso é uma outra coisa que também eu não gostei, porque eles deram uma higienizada, né,
criatura de Frankenstein. Ele é moralmente sem muitas nuances, né? No livro, inclusive, ele comete um infanticídio, né? Ele mata o William, que é o irmão caçula do Frankenstein. Ou seja, ele é ao mesmo tempo que é uma vítima da sociedade, né? Uma pessoa que sofreu, né? Maus tratos e danos, né? Um abandono do pai. Ele também não é uma figura boazinha totalmente. No filme do Del Toro, ele é um bebezão, ele é um pobre coitado, né? Dá vontade de você colocar ele no colo e levar ele pra casa. Mas a criatura, ela tem vida eterna, que é uma coisa que o Victor Frankenstein almejava, mas só que ele não consegue. De fato, né? Eu acho que vocês apontaram isso muito bem. No romance da Mary Shelley, ele é um jovem embevecido, né, com o progresso da ciência, né? A Revolução Industrial tinha acabado de acontecer, né? Então você tinha realmente, assim, essa ubris correndo solta no Zeitgeist. As pessoas muito deslumbradas com o progresso da ciência, e o Victor Frankenstein é um personagem que ele é, essencialmente, alguém deslumbrado, né, com as possibilidades e o progresso da ciência. Já nessa versão do Del Toro, não. Ele quer realizar esse experimento dele, né? Ele quer ressuscitar os mortos, porque ele quer superar o pai. E a gente sabe que isso é um empreendimento psicanaliticamente problemático. Esse desejo de ser mais potente, de ser mais possante, de ser mais poderoso do que o próprio pai. É isso que ele quer. Porque o pai, ele não conseguiu salvar a mãe dele da morte, né? Então, tem uma cena em que ele literalmente fala isso pro pai, né? Ele menino, assim, eu vou saber tudo que você sabe, eu vou saber mais do que você, e aí eu vou superar você. Então, o desejo dele, ao fazer esse empreendimento científico, né, é ir além do pai dele, é superar o pai dele, é conquistar a morte, que é uma coisa que ele não faz, no final dos contos. Quer dizer, faz de certa forma, porque quem conquista mesmo a morte não é ele. Ele não consegue uma fórmula da vida eterna. Ele cria uma outra criatura, um outro ser, e esse outro ser, sim, que consegue viver para sempre. Então, eu acho que isso só ressalta aquilo que eu tinha falado anteriormente, assim, que o Victor Frankenstein, ele tem muita inveja da criatura dele. Eu acho que a gente não pode deixar de falar de uma questão do filme problemática, que o Del Toro, ele tem que se ater mais a isso. O Igor falou que tem uma fala que isso fica claro. Eu acho que foi a questão da vida da criatura, né? Que a criatura tem essa superabundância de vida, ele não consegue morrer, ele tem essas características que também, bom, enfim, eu não gostei também muito, né? Super-heróicas. Ele é meio Wolverine, ele não morre, E eles falam isso o tempo todo, eu não consigo morrer, eu não consigo morrer, eu não posso morrer, eu tenho vida eterna, eu tenho vida eterna. Isso o tempo todo é exaustivamente e desnecessariamente sendo repetido no filme. Exatamente, né? Então o filme, ele tem... O doutor não tá permitindo subtexto no filme, né? Ele não tá deixando nada implícito. Na Forma da Água também já foi assim, tudo muito claro, tudo bem, um bom e um mal separadinho, bonitinho. Tem uma fala no filme que eu fiquei assim, nossa, caramba. Aí já chega a superestimar a nossa inteligência, né? A cena da morte do irmão dele, e o irmão dele, antes de morrer, fala, você é o monstro. Pronto, acabou. Não tem espaço pra outra interpretação. Acabou. Tá claro, você é o monstro. Plateia, quem não tá prestando atenção, quem tá vendo Netflix, vendo celular e falando com a esposa e vendo o filme ao mesmo tempo e tal, tá claro pra você, viu? Tá aí, tô satisfazendo a plateia desatenta do Netflix. Porra! Então, galera, esse foi o nosso episódio do Frankenstein. Opiniões meio diversas, mas realmente acho que ninguém vai dizer que é o melhor filme do Del Toro, mas é um dos melhores que eu vi da Netflix esse ano, podemos dizer isso, por exemplo, né? Antes da gente anunciar qual vai ser o nosso próximo filme, né? Que a gente vai retomar a temporada do Stephen King. Bom, primeiro, né, agradecer os ouvintes por terem acompanhado a gente mais um ano agora, né? Que esse episódio agora tá saindo no final de dezembro, último episódio de 2025, então, valeu demais. O ano que vem vai ter ainda mais surpresa, mais coisas que a gente tá planejando. Vai ser muito legal. Esperamos que vocês curtam e, por favor, mantenham sua audiência, porque vai ter novidade aí logo mais no futuro próximo. Fiquem atentos. Agora sim, quais são as dicas da semana, né? Igão, o que você vai recomendar que você foi inspirado hoje a recomendar para os nossos ouvintes? Bom, considerando que essa adaptação do Del Toro é uma adaptação muito pouco ortodoxa do romance do Mary Shelley, então eu gostaria de recomendar duas outras adaptações do Frankenstein que também são, de maneiras bem diferentes, muito pouco ortodoxas. Uma delas é uma que eu assisti recentemente nos cinemas e eu tive um prazer imenso, né, de ver esse filme na tela grande. Foi o The Rocky Horror Picture Show com o maravilhoso Tim Curry. A gente já falou um pouquinho sobre a genialidade do Tim Curry quando a gente discutiu o It, adaptação do Stephen King. Tim Curry, ele é um gênio. Ele é maravilhoso, né? Se você ainda tem alguma dúvida, assista The Rocky Horror Picture Show, que é um excelente filme, mesmo pra quem não gosta de musicais. Eu gosto de musicais, né? E eu fiquei surpreso o quão divertido, bom... É um filme excelente. Recomendo
recomendo muito, né? E é uma adaptação do Frankenstein, né? Uma adaptação bem tesuda, né, do Frankenstein. Também, uma outra adaptação igualmente tesuda é um filme chamado Flash for Frankenstein. É uma adaptação de 1973, dirigida pelo Paul Morrissey, produzida pelo Andy Warhol. É um filme bem produção C, underground, independente. E um dos motivos de eu estar recomendando esse filme, além dele ser divertidíssimo, eu pelo menos acho ele divertidíssimo, se você gosta de cinema trash, esse cinema maravilhosamente sexploitation dos anos 70, com Joe D'Alessandro, símbolo sexual, várias cenas escatológicas maravilhosamente mal feitas. Eu acho que esse filme é um prato cheio. Um dos motivos de eu estar recomendando esse filme, porque, bom, assim, a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 29, né? E essa semana a gente perdeu um ator que é muito querido pra mim, que já há muitos anos eu cantava pedra, assim. Eu lembro de umas primeiras conversas que eu tive com um amigo meu, literalmente já há uns 15 ou mais anos. Cara, Udo Kier deveria ser mais reconhecido. Eu acho que ele é um puta de um ator. Ele tem vários filmes que eu amo, que eu adoro. Cara, quando é que as pessoas vão abrir os olhos pra genialidade do Udo Kier? E a gente perdeu o Udo Kier agora essa semana. Eu falo tanto do Udo Kier que, né, recentemente, inclusive, teve um evento lá no meu trabalho que juntou várias escolas de várias filiais e uma professora, uma colega de trabalho que eu nem encontro com ela com muita frequência porque ela pertence a uma outra unidade, ela chegou pra mim na festa e falou assim, tipo, Igor, lembrei de você essa semana. Eu falei assim, é mesmo o que foi acontecer? Eu falei assim, pois é, eu vi o anúncio da morte do Udo Kier. Então, assim, já era explícito, né, a minha admiração, há muito tempo, na minha admiração por esse cara. Ele tá em alguns dos filmes de horror mais importantes pra mim. Ele tá no Suspiria, ele tá no Mark of the Devil, ele foi colaborador durante muitos anos, né, do Lars von Trier. Ele é padrinho, inclusive, do filho do Lars von Trier. Ele tem videoclips, ele tá naquele livro Erótica da Madonna, ele aparece lá. Ultimamente, ele tava, inclusive, ganhando cada vez mais destaque aqui no cinema brasileiro, né, porque ele tá em Bacurau e ele tá em Agente Secreto. E, assim, o Udo Kier, ele não era, assim, um ator grandioso, né, se o seu paradigma de ator grandioso são esses loucos do Method Actor, do Actors Studio, né, esses Daniel Day-Lewis da vida, esses caras que viram o papel e tudo mais. Ele não era nada disso, mas ele tinha uma das presenças mais magnéticas que eu já vi na tela. Ele passava ao mesmo tempo um certo tipo de... não tem como descrever, assim, uma sensualidade, um erotismo ameaçador e extremamente vulnerável ao mesmo tempo, extremamente carismático, mesmo nos pequenos papéis que ele fazia nos filmes. E pra quem não conhece muito o trabalho dele, ou conhece só as pontas que ele fez, eu recomendo, né, que você assista os dois filmes que ele fez com Paul Morrissey, esse Flash for Frankenstein e também a Blood for Dracula, porque são dois filmes em que ele faz o papel principal e ele tá simplesmente hilário nos filmes. Ele tinha um talento pra comédia impagável, então, putz, vale a pena ver o filme. São filmes de baixa produção, não são filmes muito bem feitos, mas vale muito a pena assistir esses filmes por causa dele, por conta da presença dele, por causa do magnetismo dele. Então tá aí minhas indicações, minha última indicação, Flash for Frankenstein, minha homenagem a Udo Kier, Good Night, Sweet Prince. É isso aí. Muito bom. Inclusive eu assisti o Agente Secreto, acho que é o último filme dele, né? Ele faz um papel pequeno, mas muito bom, né? Figuraça, né? Falando em Del Toro, né? Dirigiu Blade 2, o Udo Kier tá no Blade 1, né? Ele faz um vampiro perfeito, assim, né? Ele fazia umas pontas, assim, depois de velho, que sempre é um bom tempero nos filmes. Uma figura. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? Bom, eu acho que essa época, né, segunda metade do século XIX, foi uma época de ouro, né, desses contos de horror, as histórias de góticas, né, e contos fantásticos, né, a gente tem vários autores dessa época que eu amo muito, que eu gosto, né, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, e a minha história favorita dessa época não é Frankenstein é uma delas, mas eu gosto muito da história do médico e do monstro, né, do Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu amo essa história, talvez seja a minha história favorita da literatura, já li o livro umas 3 vezes, eu acho. Tem até uma tatuagem, né, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde no meu braço, né, a única tatuagem que eu tenho, tirando uma brincadeirinha que eu fiz no meu joelho do Batman, pro Vinícius, né, e pra mim a melhor versão que eu já vi, né, que não é uma versão fantástica, perfeita, né, mas pra mim ainda é a melhor versão, dessa história, gostei muito, que se chama O Segredo de Mary Riley, né, dirigido pelo grande Stephen Frears, com um casting bem duvidoso, né, mas eu acho que não estraga o filme da Julia Roberts como uma doméstica irlandesa no filme. Mas eu acho que o casting do John Malkovich como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, eu acho excelente, eu acho que ele tá muito bem no filme. Eu gosto da ideia do filme de que o monstro, ele é mais bonito, mais jovem do que o doutor. Eu acho isso interessantíssimo. Então eu recomendo esse filme, já vi, eu gosto do clima, da atmosfera do filme, eu acho um filme bonito. É só ignorar que a Julia tá ali se esforçando muito pra fazer um sotaque irlandês meio falso e tal, mas eu acho que dá pra apreciar. E tem um final chocante, assim, importante, interessantíssimo, né? Mostra a transformação dele, como eu vi pela primeira vez nos anos 90, eu achei o máximo, e então recomendo. Agora, minha dica, né? Eu tava pensando, né? Um filme que eu meio que tinha
mesmo antes da gravação, tinha uma noção de que talvez não ia ser tão bem aceito, considerado aqui entre nós do programa, o grande filme do Del Toro. Aí eu finalmente assisti o filme anterior dele, que eu nunca tinha visto. Eu vi a versão adaptada do livro, né, que foi feita nos anos 40, acho que de 47, que é o Beco do Medo. Vi a versão original, né, filme no ar, e aí eu vi a versão que ele fez, o Del Toro, em 2021. E eu achei boa pra caralho. É um filme que o personagem principal é super antagônico também, é meio malandro, que é aquele cara lá, que fez o Leonard Bernstein, esqueci o nome dele agora. Bradley Cooper. Então o Bradley Cooper é meio que um malandro que trabalha num carnival, né, aqueles centros de atração com que tem freaks e tal, pra enganar otário e tal. Então o filme inteiro tem essa moral mais ambígua, que é completamente diferente dessa cena que a gente apontou no Frankenstein, onde o irmão do Victor soletra, né? Nossa, Victor Frankenstein, você é que é o monstro, né? Oh, meu Deus, preto e branco, né? Esse filme não. O Beco do Pesadelo é um filme, como todos no ar, ele é completamente cinzento, né? É um filme a cores e tal. Existe uma versão preto e branco que você pode assistir, mas a história é toda cinzenta. O personagem, você entende por que ele faz, o que ele não faz, mas ele nunca é bom, nunca é totalmente mal. Ele paga pelos erros, tem esse elemento meio cínico do cinema noir, que eu adoro. O elenco todo é muito bom, a produção muito boa. O filme se passa nos anos 40, né? E eu acho que foi um filme que não foi assim tão assistido, porque não tem esses elementos de fantasia, que tem a forma da água, Pacific Rim, que tem, sabe, fantasmas e monstros e tal. Esse aqui é um filme de personagens, né? Personagens que um passa a perna no outro e tal. E eu acho que talvez a melhor atuação que eu já vi do Bradley Cooper. A produção é muito boa, tem uma ponta do William Dafoe muito bom mesmo. Então eu achei ótimo ter visto, assim, pensando, né? O que eu vou recomendar no filme do Frankenstein? E achei ótimo, né? Então a dica fica O Beco do Pesadelo, né? Nightmare Alley. É um filme de 2021, recente, que acho que é bem fácil de assistir. Fica a minha dica, então. Então é isso, galera. Essas foram as recomendações da semana. Inclusive, eu mencionei, né, que esse é o último episódio do ano. Deixa eu, antes de anunciar o filme, pedir pra vocês darem tchau. Igor de Campos, bora dar tchau. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês sobre esses filmes. Gostei muito do nosso conversa e ansioso para que a gente dê continuidade à nossa temporada do Stephen King com um filme que eu tenho certeza que a gente vai gostar muito de conversar a respeito. Então é isso. Agradeço a todos e todas pela audiência, um grande beijo e até o ano que vem, gente. Até mais. Boas festas. Perfeito. Diego Nunes. Quero agradecer muito a audiência de todos. Valeu demais por ouvir a gente. A gente tá super feliz, super orgulhoso do podcast, né? Esse foi um ano muito bom. Acho que a gente conseguiu produzir episódios interessantes. Nossa audiência cresceu. A gente tá muito feliz, mas a gente quer mais, né? Vamos continuar crescendo, vamos continuar melhorando. Vamos tentar produzir coisas novas, diferentes. Vamos preparar surpresinhas pra vocês no futuro. E nos vemos no ano que vem, com certeza. Um abraço a todos e até mais. E é isso aí, galera. Eu sou o Felipe Sobreiro e o nosso próximo filme, já de volta à temporada do Stephen King, Carrie a Estranha, de 1976. A primeira adaptação do Stephen King para o cinema que fez ele explodir no mundo da cultura pop, com a Sissy Spacek, John Travolta, Amy Irving. É um elenco bom, de jovens atores, né? É isso, galera. Esperamos vocês e, né, novamente, valeu por estarem com a gente esse ano. E fiquem de olho que ano que vem tem coisa muito boa vindo aí. É isso aí, pessoal. Abração. Tchau.